A competência 1 é, sem dúvida, o cartão de visitas de uma redação no Enem. É a primeira impressão que o corretor tem do texto, sabe? E um bom desempenho aqui não só já garante um monte de pontos, mas também, olha, prepara o terreno para uma avaliação mais positiva no resto todo. Por isso, a gente vai mergulhar de cabeça para entender exatamente como ela funciona. Para entender a lógica do corretor, nosso roteiro aqui é bem claro. Primeiro, a gente vai definir o que é, afinal, a competência 1. Depois, vamos dar uma olhada nos dois pilares que sustentam toda a avaliação. Em seguida, a gente diferencia os erros que são considerados críticos, as falhas, daqueles que são só contados, os desvios. E por fim, o que todo mundo quer saber: qual é a fórmula exata para conseguir os 200 pontos? Vamos começar pelo básico, que na verdade é a parte mais importante de todas. Entender o que a banca examinadora quer oficialmente com essa competência é o primeiro passo para decifrar o que eles esperam de um texto. É basicamente a regra do jogo. Ok, tá aí. Essa é a definição oficial do INEP. Parece simples, né? Mas domínio da modalidade escrita formal é um mundo de coisas. Isso vai desde a ortografia e acentuação certinhas, passa por todas as regras de gramática, tipo concordância e regência, e chega até a construção de frases que sejam claras, que fluam bem. É o alicerce onde todo o argumento vai ser construído. Agora, a parte mais interessante é como os corretores simplificam essa análise toda. Em vez de se perderem em 1000 regras, eles focam a atenção em dois grandes pilares que organizam a correção. Entender essa divisão é o segredo para dominar a competência 1. E aqui estão eles, de um lado, a estrutura sintática, do outro, os desvios. Para ficar fácil de entender, pensa assim: a estrutura sintática é o esqueleto do texto. As frases fluem, elas são completas, têm lógica. Já os desvios são como pequenas multas de trânsito. São erros pontuais, sabe? Uma vírgula no lugar errado, uma palavra com a grafia trocada, que são literalmente contados um por um. Vamos mergulhar no primeiro pilar, que é o que tem mais peso. As falhas estruturais são vistas como os erros mais graves. Por quê? Porque elas não quebram só uma regrinha, elas destroem a lógica e a leitura de uma frase inteira. Elas simplesmente cortam a comunicação. Mas, na prática, o que é uma falha estrutural? O truncamento é um exemplo clássico. É aquela ideia que precisava de outra para fazer sentido, mas ficou solta, sabe? Como um vagão de trem que se desprendeu. A justaposição é o contrário, um monte de frases que deveriam ser separadas por ponto final, mas que acabam amontoadas, ligadas só por vírgulas. E claro, tem também a simples falta ou repetição de uma palavra-chave que quebra todo o sentido do que estava sendo dito. E essa imagem aqui mostra o tamanho da seriedade disso. No Guia Oficial dos Corretores, a falha estrutural é marcada com um X. É tipo um sinal de alerta máximo que indica um problema grave que atrapalhou a fluidez do texto. É bem diferente dos outros erros, que são marcados com um retângulo. Agora, vamos para o segundo pilar, os desvios. Se as falhas são os terremotos, os desvios são as pequenas rachaduras. São erros mais específicos, que não chegam a destruir a frase, mas mostram que falta um domínio da norma culta. E o mais importante, eles são contados. Esse exemplo de uma redação de verdade mostra isso muito bem. Cada um desses retângulos aí marca um desvio. Pode ser um erro de acento, uma palavra escrita errada, uma concordância que escapou. A quantidade desses retângulos é o que vai definir, em grande parte, a nota final na competência. Os desvios são divididos em categorias. A primeira, e mais comum, é a dos erros de gramática. Aqui entram os clássicos. Problema de concordância, tipo as pessoas diz, de regência, como usar assistir o filme em vez de assistir ao filme, e claro, o terror de muita gente, a crase. Cada errinho desses, por menor que pareça, conta como um desvio. A segunda categoria cuida das regras visuais, da forma da escrita. Errar a grafia de uma palavra, esquecer um acento, usar o hífen do jeito errado ou até mesmo separar uma sílaba de modo incorreto na virada da linha, a famosa translineação, tudo isso conta como desvio. E por último, a escolha de registro e de vocabulário. A redação do Enem pede uma linguagem formal. Então, gírias, informalidades como pra ou VC são desvios claros. E o mesmo vale para a escolha das palavras. Usar um termo de um jeito meio impreciso ou tentar enfeitar com uma palavra difícil sem ter certeza do que ela significa também pode acabar sendo marcado como um desvio. Certo, agora que a gente já entendeu a diferença entre falhas e desvios, chegamos ao momento crucial. Existe uma tolerância para erros? Existe, e ela é matemática, exata e bem rígida. Vamos descobrir agora a fórmula para a nota 200 na competência 1. Primeira parte da fórmula. Para a nota máxima é permitida, no máximo, uma única falha de estrutura sintática na redação inteira, uma só.
Segunda parte da fórmula. Além daquela única falha, o texto pode ter, no máximo, 2 desvios. Só 2 pequenos erros de grafia, de pontuação, de concordância. E o pulo do gato é este. A combinação tem que ser uma falha e 2 desvios. Não é negociável. Se o texto não tem nenhuma falha, mas tem 3 desvios, a nota já cai para 160. Se tem 2 falhas, mesmo sem nenhum desvio, a nota cai também. A única configuração que permite os 200 pontos é essa. No máximo uma falha e no máximo 2 desvios. Sabendo disso, como é que se treina para caber numa margem tão apertada? As dicas são bem práticas. Escrever à mão simula a situação real da prova. Ler o próprio texto em voz alta ajuda a gente a perceber uns problemas de fluidez que a leitura silenciosa esconde. Ter uma listinha pessoal dos erros mais recorrentes é um jeito esperto de atacar as próprias fraquezas. E, claro, ler bons textos continua sendo a melhor forma de deixar a norma culta mais natural. E para a gente fechar, fica a reflexão. Agora que esse processo de correção ficou mais claro, vale a pena olhar para a própria escrita. Onde será que estão os pontos fracos? Na concordância? Na pontuação? Ou talvez em pequenas falhas na estrutura das frases? Identificar o próprio padrão de erros é o passo mais inteligente para garantir a nota máxima na competência que abre todas as portas.